Olá, bom dia. Quinta-feira, dia 27 de fevereiro, estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus no canal A Palavra, a Luz da Verdade. Iremos nos dirigir a Deus agora em oração para que essa palavra venha da parte de Deus, inspirada para dar entendimento e abençoar todos que ouvirem. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Toma em tuas mãos essa meditação e faz fluir o teu Espírito, Senhor, para dar luz a cada entendimento de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Tem em suas mãos a Bíblia, a Palavra de Deus, para verificar, conferir se tudo que fazermos aqui tem base bíblica e está tudo dentro de um contexto do assunto que vamos a falar. Ontem falamos a respeito, já no final da meditação, sobre a fé racional. E aqui vamos explicar um pouquinho dessa fé racional, que é essa que agrada a Deus, que é essa que nos conduz para a salvação. Fé racional e espírito de vida. Adicionamos algo a mais aqui nessa meditação, que se chama espírito de vida. Que há quem esteja dentro de uma igreja, ou mesmo seja crendo em Deus ao seu modo, mas e o espírito da vida, que é o Espírito Santo, será que está atuando na vida espiritual da pessoa? Também falaremos sobre isso. Primeiro ponto aqui, na introdução, vamos ler, diz o seguinte: a fé racional trata-se de uma certeza no intelecto, nosso espírito, na nossa inteligência, no nosso racional. O apóstolo Paulo diz isso em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Eu sei em quem tenho crido. Não deixa soma de dúvida. Ele falou com a firmeza, porque ele teve um encontro pessoal com o próprio Deus. Ele conheceu o próprio Deus na sua essência. Isso é glorioso. Continuando. E o espírito de vida trata-se de se alimentar da palavra de Deus para pô-la em prática. O espírito de vida de Deus, que a gente se alimentando dele por meio da palavra, está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 23. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. E para que ela se materialize em nós, esse espírito da vida, somente através da prática. Vamos para o primeiro ponto. A fé racional sacrifica os sentimentos. A fé racional sacrifica sentimentos. A fé da natureza humana, ela não quer sacrificar, mas a racional, ela sacrifica os sentimentos, porque sentimentos é uma fé religiosa, só crê no que sente, mas não vive a praticidade da fé sobrenatural. Olha só o que diz aqui, ó. Quando negamos aos sentimentos do coração, encontramos em contraste conosco mesmo. Mas nós temos que ficar firmes em crucificar sempre aos sentimentos que nos afastam do Espírito. Isso está escrito em Romanos, capítulo 7, versículo 21. Capítulo 7, versículo 21 a 23. Não vamos ler, você confere na sua Bíblia aí, mas se trata de um sentimento, licença. De um sentimento que Paulo ilustra, faz a comparação da guerra espiritual, a nossa vontade própria da carne, que é o homem natural, o homem sendo guerreado contra os seus desejos,
e vem o Espírito trazendo a vontade de Deus. Então Paulo dizia, eu sei o que bem o que tem que fazer, mas esse não consigo. Mas quando nós nos sacrificamos, nos voltamos a negar a inclinação da carne, aí sim, aí nós vivemos uma fé racional que sacrifica os sentimentos. A fé racional, ela sacrifica, vem os sentimentos, mas ela não aceita, porque não está coadunando com as escrituras. Então, tudo que não concorda com a escritura e que é sentimentalismo, essa não é a fé que deve ser vivida, porque essa neutraliza o poder de Deus. Nós temos que viver a fé racional do que está escrito. Segundo ponto, como obter espírito de vida. E isto é muito importante. Nós anotamos aqui as seguintes palavras. Nós passamos a ter espírito de vida quando resolvemos a viver a renúncia para submeter à palavra de Deus. Somente quando nós nos submetemos a renunciar, a viver a palavra, aí sim passamos a ter a vida de Deus. Porque a vida de Deus, o Senhor, em Mateus 16, 18, ele mesmo diz, aquele que não tomar sua cruz, negar a si mesmo, não terá vida. Mas quando nega a si mesmo, aí esse terá a vida de Deus. Então a vida de Deus, do Espírito de Deus, está enquanto nós vivemos a prática da palavra. Isso está escrito em Romanos 8. Vamos ler esse. 8, capítulo 8, versículo 6. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei da morte. O versículo 6 diz o seguinte, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida. Então, quando a gente nos voltamos para as coisas do Espírito, aí a vida de Deus fica bem real em nossas vidas. Vamos para o terceiro ponto e já estamos perto de concluir. Terceiro ponto, o perigo de viver a fé emotiva. Aí é onde mora o perigo. Em outra reflexão, meditação mais adiante, em outro dia, vamos falar sobre isso, sobre a fé emotiva. Aqui vamos dar só uma pinceladazinha. Quando se vive na fé emotiva, o risco de fracasso é evidente, é fatal. Não tem como acontecer. Quando você vive na fé emotiva, você fracassa, você enfraquece, você perde. Nós perdemos quando vivemos na fé emotiva. Foi o que aconteceu com Sansão quando se inclinou para as emoções irracionais, não raciocinou. Poxa, o pai e a mãe dele dizia, isso se refere a uma ilustração aqui, conjecturando, nós damos um exemplo simbólico do pai e da mãe, e passando para a parte espiritual do pastor de Deus, do Espírito Santo, nos dá os conselhos. Olha, essa pessoa aqui, ela não tem nada com Deus, ela não quer servir a Deus, ela está se inclinada para o mundo. Isso não é bom para você namorar ou casar com uma pessoa dessa. Lá na frente você vai se dar mal. E os idosos, cabelo grisalho, têm essa experiência a passar. Mas, voltando para a história da palavra de Deus, Sansão não deu ouvido. Ele se deixou ser vencido pelos olhos e pelo sentimento do coração. É isso que atrapalha a fé. Sentimento, ficar mais ligado para o exterior, para aquilo que está sentindo, que vem de fora para dentro. Vamos falar sobre isso na próxima meditação, mais adiante, outro dia. E você vai entender melhor como é perigoso. Então, Sansão se deu mal, porque se voltou para uma fé sentimental, se inclinou, se deixou se vencer pelos sentimentos. Isso é um perigo. Isso está escrito, depois você lê aí na sua Bíblia, aí em sua casa aí,
em Juízes capítulo 14, versículo do 1 ao 3. E para chegarmos já ao término dessa meditação, a fé racional executa suas convicções. Hebreus 11, 8. Eu vou ler essa parte que aqui é muito importante. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Vamos ver a referência bíblica aqui do que se fala. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Hebreus, Velho Testamento, Novo Testamento, já próximo de chegar próximo a Apocalipse. Capítulo 11, versículo 8. Olha só o que diz. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Sem saber. Ele não sabia, ele não precisou sentir, não. Ele só obedeceu a Deus. Deus falou, ó, vai para esse lugar, eu vou te abençoar, eu tenho um plano para você. E ele foi. A palavra. A fé racional obedece ao que está escrito, obedece à voz de Deus, não ao que você sente ou o que você imagina. Não. Fé é isso. A fé racional, ela medita em obedecer aquilo que Deus determina, aquilo que Deus orienta. E sem dar atenção no que vê ou sente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Nós vivemos por fé e não por vista. É isso. Então, concluindo, a fé racional e inteligente em Deus nos leva a pensar e a crer naquilo que Deus fala e agirmos de acordo com o que está escrito em sua palavra. E aqui fechamos a Bíblia. Santo Deus e eterno Pai, nós temos visto, meu Deus, que por natureza humana, o homem se volta mais para aquilo que é o natural, pelo aquilo que é emocional, pelo aquilo que se vê, meu Deus. E o teu reino, a tua palavra diz que é por fé, Senhor, que o reino de Deus, ele é espiritual. Então, meu Deus, tem misericórdia de todos nós, de todos que vão meditar nessa meditação dessa palavra, que possa entender que as emoções neutralizam a fé, mas a fé no que está escrito, ela cria uma fé consistente, racional, que honra e que agrada o Senhor. Nos abençoe, tenha misericórdia de nós. Ótima quinta-feira e até a próxima.